Boa noite a todos. Quarta-feira, 27 de maio de 2020. 22 horas e 38 minutos. 14 graus em Jundiaí. No último 3 vídeos eu tratei sobre o nascimento de Cristo e sobre a geração. E disse que o pai terreno de Jesus foi crioulos. Isso com base na mensagem do Graal, no livro Jesus, o Amor de Deus, ditados pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br. Eu tenho um livro aqui que é bem interessante. Jean-Christian Petitfius, Jesus, a biografia. Interessante que tem uma passagem aqui que ele cita o nome de Cleófas. Está dizendo aqui, João Evangelista evoca Maria, que ele chama de Maria de Clopas, dito de outra forma, Maria esposa de Clopas ou Cleófas. Esse nome Cleófas, de alguma forma me lembrou crioulos. Pode ser que tenha algo a ver. O fato que os discípulos de Jesus não conheciam só Maria, porque o José, né, o pai que educou Jesus e teve outros filhos com Maria, os discípulos não conheceram, conheceram apenas Maria. E interessante que Jesus, na cruz, Jesus falou para Maria, e apontando para João, né? Maria, este é o teu filho, João, né? E João, esta é a tua mãe, né? E Maria foi viver na casa de João, lá no Mar da Galileia. E ela faleceu lá, e provavelmente ela foi enterrada lá. Pode ser que ela tenha sido enterrada em Jerusalém. Pode ser também que a família de Jesus tinha algum sepulcro, né, em Jerusalém. É possível. O que parece ser certo é que Maria ela tinha uma casa também em Jerusalém. E me parece que foi nessa casa que foi feita a Santa Ceia. Me parece, não tenho certeza. Mas o fato é que ela, depois da morte de Jesus, ela foi viver no Mar da Galileia. Ela retornou para Nazaré e ela deixou a casa a um dos filhos que ela teve com José, que estava se casando. E ela foi vivendo na casa do filho, um novo filho dela, João, evangelista. E possivelmente João Evangelista sabia que Jesus era filho de um romano, crioulos. Agora esse nome que tem essa Maria, esposa de Clopas ou Cleófas, tem alguma semelhança, pode ser que tem. Eu vou ler só 2 parágrafos aqui, que eu achei interessante.
Sobre a cruz, Jesus, antes de morrer, diz à sua mãe: Eis teu filho, falando de João, o discípulo bem-amado. Depois, dirigindo-se a esse, eis tua mãe. Não podemos pôr em dúvida as palavras relatadas por João, testemunha direta no seu evangelho, insiste o padre Grelotti. Seriam incompreensíveis esses propósitos dentro do contexto cultural do judaísmo. Se Maria tivesse outros filhos, esses teriam a obrigação de cuidar de sua mãe, que seria impedida de abandonar a casa dos seus para ir viver em outro lugar. Preciso não esquecer ainda que dizem os evangelhos sinópticos, os evangelhos são de Lucas, Marcos e Mateus, sobre Maria, mãe de Tiago e de José. Sinótico porque tem muita semelhança, né, esses três evangelhos. Em nenhum momento ela é apresentada como a mãe de Jesus. Os irmãos de Jesus, por sua vez, não são jamais chamados de filhos de Maria, mãe de Jesus. Esta, mesmo quando se encontra com os irmãos de Jesus, é sempre chamada a mãe de Jesus. Por sua vez, João Evangelista evoca outra Maria, que ele chama de Maria de Clopas. Dito de outra forma, Maria, esposa de Clopas ou Cleofas. Ela, que é a mãe de Tiago e de José. É preciso observar que Tiago, que era chamado o irmão de Jesus, o irmão do Senhor, nunca reivindicou ser irmão. A sua epístola, ele se designava como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aquela questão que eu falei, né, sobre que essa questão da virgindade diz respeito, tinha o significado do primeiro filho. Não que Maria tenha gerado o filho continuando virgem. Isso não é possível, né? Para se gerar um filho. Na relação sexual, esse termo restrito de virgindade não é possível. Então tinha um sentido bem amplo, dizer que era o primeiro filho, que os órgãos reprodutores ainda não haviam sido utilizados para tal, para uma geração. Então aqui está também alguma coisa que diz a esse respeito. Quanto ao argumento extraído do Evangelho de Lucas, utilizado com frequência pelos protestantes, Maria dá à luz seu primogênito, pode-se dizer que ele é certamente o mais fraco. Entre os judeus, o termo jurídico de primogênito, o que abre a matriz em hebraico. Abre a matriz, aí dá a entender que é o primogênito, que é o primeiro, né? Não pressupõe necessariamente nascimentos posteriores, mas refere-se à consagração especial a Deus do primeiro filho, como apontado pelo livro dos Números. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês, os resgatarás. Será segundo a tua avaliação. Quando nesse mesmo livro está escrito: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de 1 mês para cima. É evidente que uma criança primogênita com 1 mês de idade não pode ter outros irmãos. Na necrópole de
Ontópolis, Tel El e Hodie, no Egito, foi encontrada na sepultura de uma mulher judia chamada Arsinoe, morta durante o parto no ano 5 antes da nossa era. Um epitáfio em grego. Em meio às dores de parto do meu primogênito, o destino me conduz ao fim da vida. Bom, essa aí é uma questão. Agora, também já havia comentado sobre o nome Jeushua Ben Pandira, que se dizia que os romanos, soldados romanos que atuavam na Galiléia, tinham alcunha de Pantera ou Pandira, que são nomes semelhantes, que me parece que se referem ao mesmo, né? Pantera, Pandira, ou Pandera, né? Então, isso existe essa questão, né? E também que os judeus, às vezes, falavam que Jesus, né, ou para ele que o nosso Deus não é filho de prostituição, né? Falavam algo assim, nesse sentido. Pode ser que eu esteja errado, mas é uma palavra que nós não somos filhos de algo assim, de profanação, então atos carnais. É isso que era o sentido que eles queriam dizer. Que o Deus, ele é eterno, não é assim de... Mas ao mesmo tempo, dá a entender que eles queriam, de alguma forma, desqualificar Jesus. Querendo dizer também que ele não era filho de José. Talvez tenha esse sentido. Isso me parece quando ele esteve em Nazaré, que o povo o perseguiu bastante, né? Se revoltou com as palavras dele. E até daí que Jesus, acho que ele falou que o santo de casa não faz milagre, né? Então, na sua própria terra é onde que geralmente é mais atacado ou menos aceito. Então tem todas essas referências que indicam. Agora, de fato, o cristianismo, ninguém podia inventar essa maluquice de supor que Maria não tivesse tido uma relação sexual com um homem para dar luz a Jesus, gerar Jesus. Ninguém ia inventar uma coisa impossível perante as leis da criação, da natureza. Né? Então, isso foi uma invenção da Igreja Católica, entre tantos absurdos, né? Como santificação de santos, santificação de Maria, esse culto a Maria que começou no 431, né? Concílio de Éfeso, até a questão de reencarnação, né? Que isso era um conceito um tanto aceito, parece que até o judaísmo, ou alguma corrente do judaísmo, acredita em reencarnação, aceita a reencarnação, e os gregos também, enfim. Então era algo aceito, e próprio Jesus, né, tem referências que ele de fato falou com os discípulos sobre a reencarnação, que existe. Mas falou assim superficialmente falou e depois não insistiu, né? Porque os discípulos começaram a questionar. Ah, então será quem nós fomos, não sei o que tal. Mas Jesus, ele falou, e isso diretamente para os discípulos, que a reencarnação existe, né? E isso não está na Bíblia, essa passagem, né? Como muitas outras, né? E sim estão nos livros Jesus, o Amor de Deus,
e Os Apóstolos de Jesus, ambos editados pela Ordem do Grau na Terra. Agora, então, eu estava lendo sobre aquele episódio do encontro de crioulos com Maria, e que é um capítulo aqui do livro Jesus, Amor de Deus. E eu quero prosseguir, comentar um pouco mais. É o capítulo Maria. Então vamos continuar. O título desse vídeo, né, que eu estou postando, já postei os 3 anteriores, é Crioulos e Maria de Nazaré. Então, eu inclusive numerei, né? 1, 2, 3, e esse aqui que eu pretendo concluir, né? Uns 30 minutos, vai ser o 4, Crioulos e Maria de Nazaré, 4, né? Então vamos lá. O cair da noite trouxe paz à alma de Maria. Como sempre, após um sofrimento, ela se sentia invadida por uma torrente de energia e tranquilidade, abrindo amplamente sua alma. Maria, em tais momentos, recebia a força divina destinada a todas as criaturas, e era como o coração cheio de pura fé que a donzela, ao sentir sua força aproximar-se, a ela se entregava. Isso foi logo após ela ter conhecido Crioulos. Maria dirigiu-se ao seu quarto, usufruindo a felicidade no silêncio. Longo tempo ficou acordada no seu leito e, com o semblante transfigurado, olhava o recinto clareado pelo luar. Depois, lentamente, suas pálpebras foram baixando, cobrindo seus olhos brilhantes. No meio da noite, despertou repentinamente, erguendo-se com um grito de dor. Mas logo lhe foi voltando a calma que um sonho lhe tinha tirado. Novamente despontava uma manhã radiante, tão linda que Maria estremeceu ao perceber aquela beleza. Tudo antes estava envolto na penumbra do amanhecer, quando ela, muito cedo, havia deixado a cidade. Estendia-se diante da cidade um velho bosque, que ninguém procurava àquela hora. O capim e os arbustos brilhavam ainda, umedecidos pelo orvalho. Os troncos das árvores apresentavam reflexos cor-de-rosa, pois róseo era o clarão que o sol espalhava. Maria, com um brilho no olhar, caminhava por entre aquela maravilha. Tinha tirado o lenço que cobria a cabeça e a luz resplandecia em seus cabelos. Uma pequena serpente brilhante deslizou rapidamente pelo chão escuro do bosque e Maria deu um sorriso. Escutava os pequenos cantores das árvores e fez para eles um gesto de aplauso, mostrando-se satisfeita com a arte dos passarinhos, como se tudo aquilo tivesse sido organizado apenas para ela. Da noite para o dia, o mundo se tornara mais lindo, mais maravilhoso do que até então. E também, de repente, Maria havia desabrochado, igual uma flor indizivelmente pura e rara. Caminhando assim pelo bosque, parecia como se fosse um dos primeiros seres humanos imbuídos do mais puro querer. Foi assim que Crioulos a viu.
Um forte liame prendia-o a Nazaré. Era-lhe impossível deixar a cidade sem rever Maria. Todo agitado, ele havia percorrido as ruas de Nazaré, mas não encontrava aquela que procurava. Crioulos não conseguia conciliar o sono. Interminável parecia-lhe a noite. Ao raiar da aurora, ergueu-se do leito e rumou para o portão da cidade, percorrendo as ruelas ainda desertas. Subitamente estacou, como que tolhido. Por uma das ruelas laterais vinha uma mulher com o semblante velado. Aquele porte, aquele andar. Não era possível que se enganasse. Cautelosamente, tanto quanto lhe permitiam suas pesadas botas, pôs-se a seguir Maria. Desnecessários, porém, eram seus cuidados, pois a donzela dirigia-se pressurosamente em direção ao portão da cidade sem olhar para trás, como se dela quisesse fugir. Chegando ao portão, Maria trocou com o guarda algumas palavras a meia voz. Este, reconhecendo-a, entreabriu uma pequena porta que havia na muralha e a deixou sair. Logo em seguida, Crioulos foi até o guarda que, ao ver o comandante romano, se assustou. Receoso, tentou desculpar-se, presumindo que o romano tivesse notado sua falta ao dever e viesse chamá-lo à ordem. Mas este acenou-lhe num gesto negativo e o judeu suspirou aliviado e, saltando para a pequena porta, abriu-a servilmente para dar passagem ao romano. Essa falta do dever que o soldado fez talvez tenha sido por deixar Maria passar pelo portão. Talvez é questão de que era muito cedo, alguma coisa assim. Crioulos mantinha-se a certa distância de Maria. Ela, porém, não tomara o caminho que levava ao poço. Ele seguiu na mesma direção. A pequena distância havia um bosque. Seria para lá que a donzela estava se dirigindo? O coração de Crioulos batia forte. Sua esperança inflamava-se. O bosque, qual uma promessa, erguia à sua frente. Lá ele poderia falar-lhe sem ser importunado e sem ouvintes que ferissem seus sentimentos. Subitamente, porém, estacou, pois, de longe, uma advertência tocou-lhe o coração. Quem és tu para ousar intrometer-te na vida desta pura donzela? Hoje está em tuas mãos trazeres felicidade ou infelicidade a uma criatura. Tolo, tu não estás em condição de poder dar felicidade a esta criatura, pois pertences a Augustus, e não a ti próprio. Não deves aproximar-te dela. Olha, essa advertência, isso é só uma opinião. Provavelmente é das trevas, algum ser das trevas que não queria que ele se aproximasse de Maria. Porque isso já estava determinado, né? Que Crioulos se encontraria com Maria e teria uma relação sexual para poder gerar Cristo, Jesus Cristo. Então, isso provavelmente foi algum ser aí das trevas que não queria deter Crioulos. Né? Bruscamente, Crioulos estacou. Não, ele não queria seguir mais adiante. Precisava voltar. Nesse instante, Maria
ao sentar-se no chão macio de musgo do bosque, virou simultaneamente a cabeça. Crioulos aguardava que Maria desse um sinal visível de seu espanto, mas nada aconteceu. Apenas uns olhos de criança, límpidos e muito abertos, o fitavam. Era um olhar inquiridor e confiante. Inconsciente, ele foi se aproximando lentamente de Maria, como se isso fosse algo grandioso e inevitável. Seus olhos pousaram nos olhos da donzela. Doce e meigo tornou-se seu olhar. Foi de ternura o primeiro sentimento de que teve consciência. E, então, encontrava-se diante daquela que estava sentada e ele olhou para baixo, para sua fronte, que agora estava bem inclinada. Ajoelhou-se, depois, a seu lado, tomou-lhe as mãos e esperou longos momentos antes de falar. A voz abafada que quisera despertar sua consciência tinha sido esquecida. Esquecidas também as mil considerações de seu raciocínio. Esquecido o fato de ser ele comandante do imperador. Ali estava agora apenas um homem cujo grande amor o fizera esquecer de tudo. Aqui tem um detalhe, está dizendo que a voz abafada que quisera despertar sua consciência tinha sido esquecida. Esquecidas também as mil considerações de seu raciocínio. Bom, pode ser que ele tenha havido uma voz à consciência dizendo que ele poderia trazer felicidade ou desgraça àquela donzela, Maria, né? Maria de Nazaré. Mas também as considerações do raciocínio. Então, o raciocínio que ele limita, né? Quando algo grandioso tem que se realizar, o raciocínio geralmente ele quer impedir, né? Com as suas ponderações. E o velho bosque fechou-se para tudo o que pudesse perturbar aquela hora sagrada. Tremendo e estremecendo intimamente, Maria olhava a mão queimada pelo sol que apertava a sua. Tudo era como um sonho, cujo despertar ela temia. Seus olhos buscavam os dele, e o humor que daí irradiava fê-la estremecer. Maria. Suavemente, como um sopro, a voz dele sussurrava-lhe ao ouvido. Algumas pesadas lágrimas resplandecentes, caíram então na mão de Creolos. Ele aconchegou-a, proferindo suaves palavras tranquilizadoras, ao mesmo tempo que uma dor indescritível ameaçava sufocá-lo. Em seu íntimo levantavam-se novamente as velhas preocupações. Pensamentos irremovíveis apontavam o seu lugar. Acariciando Maria e conservando uma calma aparente, debatia-se intimamente numa dor atroz. Devo deixar-te e não posso. Torturava-se. E prendendo-te, Maria, tua vida se tornará uma cadeia de preocupações e de desassossego. Sou um errante acossado deste para aquele campo de batalha, de um lugar para outro. Sempre o chicote está atrás de mim. Em torno de mim soa continuamente um único conceito. Dever, dever. Tens de obedecer.
Um soldado tem uma namorada em cada cidade. Realmente, levas uma vida alegre, ó soldado. Teria percebido, Maria, os seus pensamentos? Enxugando as lágrimas, afastou-se dele. E quando deves partir? Hoje mesmo, Maria, mas voltarei em breve. Bem amado, sim, volta logo. Ouve, a toda hora, todos os dias, esperarei por tua volta. A cada minuto, esperarei sempre. Maria, tu, eu. Ele escondeu a cabeça no colo dela. Lentamente os olhos de Maria se fecharam, sua mão deslizou com suavidade pelos cabelos de crioulos e um sorriso perdido brotou dos lábios dela. Sorriso que se desvaneceu depois que ele partiu.